de pé, Apocalipse capítulo 18. Obrigado, Vitor. Apocalipse capítulo 18, dando sequência à série de mensagens sobre esse livro que gera tantas dúvidas, mas que é um livro tão abençoador, como é o tema dessa série de mensagens, que fala das bem-aventuranças, a felicidade que é servirmos ao Senhor. Apocalipse capítulo 18, eu lerei apenas os versículos iniciais, versículos 1 a 5, de Apocalipse capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 18, versículos 1 a 5. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, e os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Leia comigo o versículo 4 em voz alta. Eu vou ler o início e você começa ali no saiam dela. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, a igreja: mais uma vez, então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pois a tua palavra é perfeita, ela é santa, ela nos traz esperança, nos traz alegria no Senhor, como ouvimos aqui no louvor. Deus, precisamos nos alegrar, pois fomos alcançados por tão maravilhosa graça, mas também nos traz temor, nos traz um anúncio, um alerta, para vivermos alertas em dias maus como os nossos, e não sermos seduzidos pelas tentações desse mundo. Abençoa-nos nessa manhã, fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, pois só Tu podes transformar o coração, só Tu podes abrir a nossa mente para compreender as santas Escrituras. Abre a nossa mente, aquece o nosso coração, desperta-nos nessa manhã para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Celebração e lamentação. O que te leva a celebrar? O que te faz ficar feliz, celebrar, ter alegria? E lamentação, o que te faz lamentar, se entristecer por algo? Um exemplo bem próximo a nós é do jogo de futebol, por exemplo. Todo jogo de futebol que não acaba empatado, embora às vezes quando acaba empatado os dois saem lamentando, né? Dependendo das circunstâncias. Ou às vezes não, né? Às vezes tem um time que estava doido para empatar, porque melhor empatar do que perder. Mas todo jogo que não acaba empatado, acaba com um time celebrando e o outro lamentando. Infelizmente eu queria usar esse exemplo com o meu time, mas ontem o Fluminense não foi causa de celebração, mas de lamento. Eu não vi o jogo, só fiquei acompanhando ali o placar, e de vez em quando dava uma olhadinha, 0-0, daqui a pouco eu entrei 2-0, falei, oh, meu Deus, o que aconteceu? E aí depois vi que o jogo acabou, o Fluminense perdeu, então lamento para os tricolores e uma alegria lá para os palmeirenses. Perdeu só de 2. Quem tiver ouvidos, bom, vamos falar de coisas sérias. Bom, então, o jogo de futebol é um exemplo de celebração e lamentação. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, embora descontraindo um pouquinho aqui no início,
Esse texto fala da queda da Babilônia. Semana passada, Apocalipse capítulo 17, vimos a descrição da grande meretriz. Eu falava que essa grande meretriz ela é um sistema religioso, um sistema político, um sistema econômico que corrompe a sociedade, um sistema que traz... seduz os homens. Vimos que a grande Babilônia, a meretriz, está montada sobre a besta, que é o anticristo, para seduzir as nações, para trazer as nações para os seus propósitos de afastar as pessoas de Deus, alinhados com o dragão, que vimos lá em Apocalipse capítulo 12, um grande dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, e aí no capítulo 13, fala do anticristo, que é a besta que emerge do mar, e o dragão concede autoridade a ela, e essa mulher, essa grande meretriz, está sobre essa besta, sobre o anticristo, ou seja, recebendo a autoridade do anticristo, a autoridade do dragão, que é Satanás, para enganar as nações. Eu coloquei um textinho aqui, pedi a Vitória para me ajudar. Isso é um autor, ele descreve assim a grande meretriz, eu falei isso semana passada. A grande, não sei se é melhor apagar aqui, ou melhor. A grande meretriz está sentada sobre uma sucessão de impérios. Ela é corporificada pela antiga Babilônia, para quem o povo de Judá foi levado cativo, há muitos séculos atrás. No primeiro século por Roma, o Império Romano, e no fim dos tempos pela Babilônia escatológica, uma civilização, uma cidade, alguma coisa no fim dos tempos que se levantará contra Deus. Não é possível fazer qualquer identificação com alguma cidade histórica. A mulher formou ligações adúlteras em qualquer época com o poder existente no mundo, diz o Jorge Led. O que isso quer dizer? Que é um sistema, irmãos, que existiu nos tempos antigos, desde a Babilônia antiga, existiu no Império Romano como Roma representando, existe até hoje e vai existir até o final, um sistema contra Deus, um sistema contrário a Deus, que prostitui, desvirtua, desvia as pessoas dos propósitos de Deus para os seus propósitos iníquos. E hoje o capítulo 18 mostra a queda dessa grande Babilônia, mostra ela caindo, mostra a sua ruína, mostra o seu juízo, que começou a ser mostrado por Deus lá no capítulo 17, e agora ele é concluído, a sua destruição é revelada no capítulo 18. Eu coloquei esses slides porque eu dividi esse capítulo em 6 partes, é muita coisa, para facilitar a nossa memorização, porque você pode observar que, embora ele fale de uma coisa só, você consegue claramente dividir em algumas partes. Assim eu coloquei, primeiro o anúncio, versículos 1 e 3, que fala da queda da Babilônia, depois o alerta para o povo de Deus, aquele texto que nós repetimos, que fala, saiam dela, povo meu, depois a retribuição que Babilônia recebe por conta dos seus pecados, depois a lamentação dos poderosos da terra pela sua ruína, a celebração do povo de Deus que sofreu com essa Babilônia e vê a sua destruição, e por fim, versículos 21 a 24, a destruição da Babilônia. Então vamos passar brevemente por esses 6 pontos: o anúncio, o alerta, a retribuição pelos pecados da Babilônia, a lamentação dos poderosos da terra em verem a sua destruição, a celebração do povo de Deus que sofreu, que muitos foram mortos por conta desse sistema maligno, e a destruição final da grande Babilônia. Então vamos seguir o primeiro ponto, irmãos, o anúncio. Deus anunciando por intermédio de um anjo poderoso, como vimos aqui no versículo 1, com grande autoridade, de tal forma que a terra foi iluminada por seu esplendor, dizendo que essa grande Babilônia caiu. Olha o que diz aí a primeira parte, o anúncio. Caiu, é uma citação lá de Isaías 21:9. Isaías profetiza, possivelmente a Babilônia daqueles dias lá, antigos, mas aplicando também ao Império Romano que caiu, e a Babilônia final, que um dia há de cair. Isaías 21:9 diz isso aí, ó, caiu, a Babilônia caiu, todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. E me chamou a atenção esse versículo, irmãos, nem é tanto a primeira parte, que está igualzinho a Apocalipse, caiu a Babilônia, caiu, lá está, caiu a Babilônia, mas a segunda parte aqui, irmãos, todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. A nossa sociedade, a nossa cultura está repleta de ídolos. Se enganam aqueles que acham que ídolos são somente as imagens de escultura, que são também. Muitos adoram imagens de escultura, seja de um santo católico, seja de uma entidade do candomblé ou da Umbanda.
são ídolos também, mas existem muitos ídolos disfarçados, inclusive no arraial, no meio do povo de Deus. Um deles eu fiz uma brincadeira ainda agora, embora eu não goste muito de fazer isso, não faça isso com frequência. O próprio futebol. Para alguns o futebol é uma brincadeira, algo que você vê, um entretenimento que você administra, para outros se torna um ídolo. O prazer, o dinheiro, o status, a aparição nas redes sociais, quantos ídolos, a vaidade, a nossa sociedade está repleta de ídolos. Eu acho curioso que você vê agora, tanto pregadores quanto cantores, tidos como gospel, né, que botam o ministério deles lá em cima, assim, se colocam como uma celebridade. Isso me incomoda, irmãos. Até o diácono Zé Paulo orava aqui com o Ministério de Música antes do culto, e falando, nós não somos cantores profissionais, nós somos adoradores, irmãos. Existem cantores sérios, irmãos sérios, irmãs dedicadas ao Senhor, consagrados a Deus, que entendem isso, mas há muito uma cultura de vaidade, uma cultura de celebridade no meio do povo de Deus, que não deve ser assim, irmão. Então tem muita gente que idolatra um cantor gospel, que idolatra um pregador, isso está completamente errado, e muitos, infelizmente, atraem a glória para si, e atrairão junto com a glória que estão trazendo para si, o juízo de Deus, certamente. Então há muitos ídolos, irmãos, em nossos dias, mas Isaías já fala que quando cair a Babilônia, as imagens dos seus deuses também cairão despedaçadas no chão. O livro de Apocalipse, como eu tenho falado, ele tem uma característica literária curiosa. As coisas vão sendo reveladas e sendo repetidas. Nós já vimos no capítulo 14, o texto que eu vou colocar aí para vocês agora, já falando sobre isso. Capítulo 14, um grande anjo passa e fala, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Por isso que eu sou a favor da leitura do livro de Apocalipse, não como uma leitura direta, cronológica, mas uma leitura que vai se desenrolando. Então, lá no capítulo 14, isso já é mencionado, e agora no capítulo 17, especialmente no capítulo 18, que estamos hoje, é detalhada essa queda, a destruição da Babilônia, esse sistema maligno que se levanta contra Deus e tenta seduzir o seu povo, ou melhor, todos os povos da terra. Então, primeiro o anúncio, caiu a grande Babilônia. E aqui no versículo 2, que eu já li, diz assim, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram, versículo 3. É curioso, irmãos, que o final do sistema desse mundo, desse sistema que tenta nos seduzir, que tenta nos fazer ficar encantados com as coisas desse mundo, o final será destruição e habitação de demônios. Mas o final do povo de Deus, você vê um pouco mais à frente aí, no capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 3, olha o que diz assim, Apocalipse 21, 3, falando da nova Jerusalém que desce dos céus, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e serão o seu Deus. O que isso quer dizer para a gente, irmãos? As pessoas que estão cativas da Babilônia, aquele teu colega de trabalho que é casado, mas é um adúltero, vive tendo relações com várias mulheres, aquela mulher que você conhece, que é sua amiga, que é entregue à vaidade, a mulher se gasta todo o que tem e o que não tem para ter as roupas mais luxuosas, para ter umas vestimentas caras, se entrega à vaidade, aquela pessoa que você conhece que está entregue às drogas, se não se arrepender, embora hoje aparentemente possa viver uma vida tranquila e ter a sua alegria, se ela não se arrepender dos seus pecados, ela vai encarar a destruição da Babilônia, um lugar que virará antro de demônios, e nós, povo de Deus, estaremos para sempre na presença do Senhor, irmãos. Então, quem é o bem-aventurado nessa história? É quem hoje pode até parecer que está com dinheiro, com status, falar por aí, todo mundo rindo, achando uma pessoa legal e tudo, mas que está caminhando para a destruição, está aliançado a um sistema que se tornará antro de demônios e de tudo que é mal. Ou nós que, com nossas lutas e dificuldades, estamos caminhando para a Nova Jerusalém, estaremos para sempre, não na presença de demônios, de animais impuros, ou de todo o mal desse mundo, na presença do Senhor, estaremos para todo sempre, irmãos. Então, primeiro, o anúncio. O segundo ponto, que é o que eu dei o tema dessa mensagem, o alerta.
Eu pedi ao diácono Alain para colocar como tema dessa mensagem, saiam dela, povo meu, o versículo 4, que nós repetimos. Numa outra versão, a Nova Almeida atualizada, diz assim, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices. Olha isso, cúmplices em seus pecados, e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Se formos cúmplices com o pecado da nossa era, se deixarmos que esse pecado corrompa o nosso coração, desvie a nossa atenção, seduza a nossa mente, se nós formos cúmplices do pecado desse mundo maldito em que vivemos, maldito assim, não o mundo é maldito, mas desse sistema maldito que está no mundo, nós seremos atingidos pelos flagelos que Deus trará sobre esse mundo, irmão. E por isso que eu tenho falado recorrentemente ao falar sobre Apocalipse, que me incomoda às vezes ver cristãos claramente invejando, desejando a vida do ímpio, quando não enxergam que é uma promessa de vida eterna que nós já desfrutamos agora e de abundância para nós. Não olhe para a vida do ímpio, mas ore por ele, não ore pelo ímpio para ele se arrepender dos seus pecados, porque por melhor que ele esteja vivendo hoje, por mais dinheiro que ele tenha, por mais status que ele tenha, por mais prazer que ele tenha ou ela tenha, se não se arrepender dos seus pecados, ele vai continuar cúmplice dos pecados desse mundo, ele vai sofrer os flagelos que virão, irmãos. E esse é um alerta para nós, que muitos cristãos têm sido seduzidos pelas coisas desse mundo. E aqui a gente vê uma semelhança muito grande com Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu? Deus falou que julgaria Sodoma e Gomorra, um lugar cheio de prostituição. E é curioso, irmãos, uma coisa que me chama a atenção, trazendo para os nossos dias, até quando as pessoas falam em sodomia, o que? São relações homossexuais. A homossexualidade de Sodoma era tão grande que os anjos chegaram lá e os homens da cidade quiseram ter relações com os homens, com os anjos, achando que eram homens. Era uma cidade entregue à homossexualidade. E o que a gente vê, irmãos? Isso é uma leitura minha, que essa ênfase na homossexualidade é um sinal do juízo de Deus prestes a irromper sobre uma sociedade. Muitas sociedades que entregaram-se à libertinagem, entregaram-se à imoralidade sexual, liberaram todo tipo de prática perversa, foram destruídas. E Sodoma e Gomorra foi assim também. Vamos lá em Gênesis capítulo 19. Saia do último livro da Bíblia e vá para o primeiro, Gênesis capítulo 19. Versículo 12. Gênesis 19, versículo 12. Diz assim, Gênesis 19, 12. Os dois homens, que são os anjos, perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Preste atenção que o anjo falou para Ló. Tire-os daqui. Por quê? Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas olha a reação dos genros de Ló. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Versículo 28. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça saindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Isso quando lá foi destruído. Então, o que vemos aqui, semelhante a Sodoma e Gomorra, que foi destruída, Deus está anunciando uma destruição sobre o sistema desse mundo, irmãos. E tem gente que vai achar que esse discurso é brincadeira. Os genros de Ló acharam que ele estava brincando, que destruição vai vir sobre Sodoma e Gomorra? Aí o que acontece? Ló tinha duas filhas, a esposa, e dois genros. 5 pessoas. Saiu da cidade só quem? Ló, as 5 pessoas, fiz a conta errada, né? Ló, a esposa, as duas filhas e os 2 genros. 6 pessoas. 2 já ficaram na cidade. Ló saiu o quê? Com as 2 filhas e a esposa. Quando veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra, você deve lembrar disso, a mulher de Ló olhou para trás e virou o quê?
uma estátua de sal e foram para a cidade lá na qual eles se refugiaram, apenas Ló e as suas 2 filhas. Então tem gente que você vai falar isso hoje, olha, para de olhar para certas cantoras que parecem prostitutas que cantam aí na mídia, que se vestem de forma imoral, para homens imorais que ficam fazendo brincadeiras, né? Agora, tudo é difícil, às vezes você vê um programa de comédia, não dá para assistir programa de comédia que não seja cristão, você é tudo com imoralidade, tudo com baixaria, tudo com homem se vestindo de mulher, tudo uma coisa terrível. Para de exaltar essas coisas, para de achar que isso é normal. Alguém vai falar, que é isso? Deus vai julgar essas coisas? Deus não está nem aí, Deus está preocupado com coisas mais importantes. Não há nada mais importante do que a santidade de Deus, irmãos. E Ele está preocupado em manter a sua santidade, vai vir juízo sobre essa terra, mas tem gente que, assim como os genros de Ló, vai falar para você, você está brincando, que juízo nada, isso nunca vai acontecer, mas vai acontecer, irmãos. E eles vão permanecer na grande Babilônia e serão destruídos junto com ela, como foram os genros de Ló destruídos com a Babilônia. Mas voltando então aqui, segundo ponto, o alerta. Irmãos, abra os seus olhos. Eu tenho falado isso reiteradamente, porque é o tema de Apocalipse, especialmente nessa parte final, estamos caminhando para o final. Mas eu temo muito, irmãos, porque a igreja aliviou muito as coisas. A igreja, as portas estão muito largas, mas as portas da igreja podem alargar o que for, pode deixar uma porta imensa, mas as portas do reino de Deus continuam estreitas, irmão. Como diz a irmã Lia Ferreira, né? Não tem reforma. A reforma protestante é uma coisa, mas a porta estreita não tem reforma, vai ficar estreita até o fim. E tanta gente tem entrado para a igreja para resolver seus problemas, para achar que está tudo bem, e não abre os olhos, porque a igreja pode se tornar um grande perigo, irmão. A igreja, para quem não é crente, ela se torna um perigo muito grande, se a pessoa acha que está segura ali dentro, porque essas paredes não protegem ninguém, irmãos. Esse teto não protege ninguém. Se estivermos aqui dentro e não buscarmos levar a sério a palavra de Deus, fizermos como os genros de Ló, eles estão brincando, não é bem assim não, eles são muito radicais. Essas paredes não vão nos proteger, esse teto não vai nos proteger quando vier o juízo de Deus, irmãos. Infelizmente tem muita gente dentro das igrejas que não está levando a sério a palavra de Deus e acha, não, mas eu vou na igreja, mas eu dou meu dízimo, mas eu participo do Clube Santo. Houve um Clube Santo no passado que foi uma bênção, mas não é o caso. Abra os seus olhos, irmãos, saia dessa Babilônia, não seja cúmplice dos seus pecados, porque se formos cúmplices do pecado desse mundo, sofreremos também os flagelos que virão sobre ele. Então, o terceiro ponto, primeiro o anúncio, depois o alerta, e agora a retribuição. Versículo 6, vai lá comigo no versículo 6. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe, Apocalipse 18, 6. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava, estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga, irmãos. O que nós vemos aqui? Deus está retribuindo todo o mal dessa Babilônia, desse sistema maligno, irmãos. Agora, uma observação que esse autor que eu citei, o George Led, faz é importante. Isso não quer dizer que isso nos autoriza a orar ou querer ou executar vingança com as nossas próprias mãos. Como diz a palavra, a vingança pertence ao Senhor. Cabe-nos orar, inclusive Jesus nos orientou a orar pelos que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, se alguém te persegue, ore por essa pessoa, haja como cristão, haja como cristã, dê testemunho, ore por ela, mas saiba que se essa pessoa continuar resistindo a Deus, ela vai sofrer com a ruína que virá sobre toda essa terra. Porque, como diz o versículo 5, que já lemos, os pecados se acumularam, irmãos. Uma hora os pecados desse mundo vão chegar no topo. É igual um copo, né? Uma hora o copo vai estar plenamente cheio e a ira de Deus vai transbordar sobre essa terra, irmãos. E os pecados da Babilônia vão ser retribuídos. E como lemos aqui no versículo 7, ela fala, estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. O que é isso? Soberba. Esse sistema é soberbo. Quantas pessoas vocês conheceram assim, ou vocês conhecem? Eu conheci muitos, irmãos, eu trabalhei com pessoas muito qualificadas na área de engenharia, pessoas com mestrado, doutorado, e trabalhei com pessoas com mestrado e doutorado extremamente humildes e piedosas e cristãos, mas com pessoas também muito arrogantes, muito vaidosas, muito cheias de si, muito nariz em pé.
muito vaidosos e soberbos. E a Babilônia é assim, as pessoas são soberbas, nada vai me acontecer porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho prazer, porque eu tenho o lazer que eu quiser, eu tenho o carro que eu quiser, eu viajo para onde eu quiser, essa soberba. Mas olha o que diz lá Provérbios, eu vou projetar aqui, Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Outra versão fala assim, a soberba precede a ruína. Então, a soberba desse mundo, irmãos, o mundo é muito soberbo. Você já deve ter ouvido alguém te falar, ou ouvido falar de algum crente, que os crentes são burros, são ignorantes, eles acreditam na Bíblia porque eles não estudam, que eles não sabem de nada. Esse mundo é muito soberbo, irmão, mas essa soberba vai cair, essa soberba será destruída, porque Deus há de julgar. Então, a retribuição de Deus sobre a soberba e o luxo ostensivo desse mundo. E aí chegamos ao quarto ponto, a lamentação. E agora, do versículo 9 a 19, você vê que os poderosos desse mundo começam a lamentar a destruição da grande Babilônia, lamentar que esse sistema está chegando ao fim. Diz assim o versículo 9, quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. O que isso aqui nos mostra, irmão? Que esse sistema maligno, ele tem braços políticos. O que são os reis? São um poder político. Então, manifestações dessa grande Babilônia nos poderes políticos do mundo, irmão. Isso no Brasil não precisa nem explicar muito, né, irmãos? Quanto à corrupção, há algo na teoria econômica ou política, né, que é os pesos e contrapesos, que os poderes precisam ser separados, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada um fiscaliza o outro. Então, você vê, o poder executivo tem as suas atribuições, o poder legislativo as suas e o executivo as suas. E eles têm que fiscalizar um ao outro. O que a gente vê no Brasil? Uma promiscuidade, os poderes imiscuídos, todo mundo almoça com todo mundo, janta com todo mundo conversa com todo mundo, alguém vai ser sabatinado para o Supremo Tribunal Federal pelo Senado, vai passando tomando cafezinho com todos os senadores. Isso está errado, irmãos, isso é injusto. Mas por quê? Porque os poderes políticos estão seduzidos pela grande Babilônia, que quer o quê? Quer poder, quer luxo, quer ostentação, quer dinheiro. Quando essa Babilônia cair, aqui é uma figura de linguagem, né? Aqui é uma figura, uma cena imaginando isso, os reis, os poderosos desse mundo vão lamentar, porque eles depositaram sua confiança, depositaram seu dinheiro, depositaram toda a sua vida nesse poder corrupto, e ele vai cair, irmãos. Talvez não seja hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, ou talvez a gente não esteja vivo quando isso acontecer, mas vai cair um dia. Mas não só o poder político, mas também o poder econômico. Olha o que diz o versículo 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. A Babilônia tem um braço político, mas tem um braço econômico. Já vimos lá em Apocalipse 13, a besta que emerge da terra é o falso profeta que tem aparência de cordeiro, mas a sua voz de dragão, quer dizer, a falsa religião que parece religião verdadeira, parece cristianismo, mas pela sua fala, ou seja, pela sua palavra, você reconhece que não é a palavra do cordeiro, não é a palavra de Jesus, mas é a palavra do dragão, a palavra de Satanás. Então tem o seu braço político, o seu braço econômico, o seu braço religioso, e aqui é o braço econômico, mostrando que eles vão lamentar. E é curioso que eles lamentam porque não compram mais. Sabe por quê, meus irmãos? A economia do diabo, a economia da Babilônia, ela é interesseira. Ela não está chorando porque a Babilônia caiu, ela está chorando porque ela não vai ter mais lucro. Eu lembro que anos atrás eu trabalhava numa grande empresa, eu tinha um salário bem generoso, digamos assim, tinha uma condição, um salário bom e tinha uma conta bancária num banco que, encerrando meu contrato de trabalho, eles me deixaram acho que 2 ou 3 meses sem pagar a tarifa, que eu não pagava a tarifa, que era uma tarifa alta, que a empresa pagava. E aí beleza, deixou lá. E quando eu fui falar com o banco, eles falaram, você fica 2 ou 3 meses sem pagar a tarifa, depois você vai ter que começar a pagar a tarifa. Aí eu fui negociar com o banco, que era uma tarifa alta, para ver se eles me liberavam, sem conversa. Falei, então eu vou encerrar a conta. Tudo bem, não me deram nem ideia. Por quê? Porque eu não tinha mais um salário alto, irmão. Quando eu tinha salário alto, eles trabalhavam assim, né? Quando você pede os benefícios para o banco, E aí eu fui lá rapidinho.
Quando eu falei que estava desempregado e que não queria pagar a taxa de manutenção da conta, rapidinho a menina imprimiu assim um contrato de fechamento da conta, 5 minutos, me deu, assinou, quase que não gasta muita tinta na minha caneta, não. Voltou a falar isso. E vaza daqui, assinei, eu saí tão rápido, irmão, falei, nunca resolvi um negócio tão rápido. Claro, eles não querem pobre naquele banco. Então, o sistema econômico desse mundo é cruel, irmãos. Se você não tiver algo para oferecer a eles, cuidado com essas ligações, com essas propostas. Olha, tem uma proposta para você. Tudo que vier fácil demais, abre os seus olhos. E muitas vezes está querendo te enredar. E quando você estiver mal, vai fazer igual esses negociantes aqui. Vão chorar e lamentar, não porque você está mal. Vão chorar e lamentar porque você não dá mais dinheiro para eles. Ou não pode dar mais nada. Então esse é o sistema econômico da besta, o sistema econômico da Babilônia, que está operando nesse mundo. Claro, um parêntese aqui, não quer dizer que o mercado financeiro é do diabo, e todo mundo que trabalha em banco é do diabo. Não é isso, irmão. Só estou falando que é um sistema maligno, que só quer o que pode espoliar das pessoas, não está nem aí para a vida delas. E eles vão lamentar também. E aí começa uma série, irmãos, de 7 itens diversos que a Babilônia negociava e que não vai negociar mais. Isso é muito interessante aqui a partir do versículo 12. Vou colocar aqui para os irmãos. Joias, roupas finas, artigos caros de decoração, perfumes, alimentos, animais e escravos. Tirando o último, que são os escravos, tudo daqui para cima não é ilícito que o homem faça uso. Você vê que Deus designou algumas pedras para serem usadas no culto a Deus do Antigo Testamento, as roupas também. Nós podemos nos vestir de forma decente, de forma modesta e decente, tanto os homens quanto as mulheres. Podemos botar alguma coisa de decoração, temos aqui algo para decorar nossa mesa da ceia. Perfume, às vezes é bom, né? Dá uma aliviada, deixa você mais cheirosinho, desde que não seja algo que vai comprometer demais as suas rendas. Tem gente que é viciada em perfume, tem que ter vários perfumes, gasta o que tem, o que não tem com perfume. Alimentos, né? Até pensava esses dias eu inventei uma maluquice, bati uma melancia com um pouquinho de água e hortelã. Falei, deixa eu ver como é que fica assim. Ficou uma delícia, fica a dica aí para vocês. Fica feio, mas fica bom. Aí você vai hortelã na feira ali, né? Ali sabe até qual a feira que eu estou falando. Com R$2 você compra um molho de hortelã, com mais R$3 você compra um pedação de melancia, você faz aí quase 1 litro de suco, gastando R$5 e uma delícia. Desfrute das coisas boas da vida, dos alimentos, mas tenha ciência de que isso deve ser usado para a glória de Deus e não para o orgulho humano. Animais e escravos. Aí estão aqui no texto, vamos lá, o versículo 12. Primeiro, as joias, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Segundo, as roupas finas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho. Terceiro, artigos caros de decoração, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Quarto ponto, perfumes, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes. Quinto, alimentos, azeite, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo. Sexto ponto, animais, bois e ovelhas, cavalos e carruagens. E o sétimo é o mais chocante, irmãos. Corpos e almas de seres humanos. O que isso está dizendo? A Babilônia negocia essas coisas, mas não para o deleite natural do ser humano, não para você tomar um suco de melancia com hortelã e se deleitar na sua família de forma tranquila, mas para ostentação, para vaidade, roupas caríssimas para se achar melhor do que os outros, vaidade desse mundo, joias, perfumes, artigos de decoração. Já viu aquela pessoa que na sua casa bota tudo muito caro para chamar a atenção dos outros e chama as pessoas para sua casa só para mostrar que ela tem coisas muito caras penduradas na parede? Vaidade, orgulho, coisas da Babilônia que vai cair. Mas o último item é o mais chocante, irmãos, que mostra que pessoas são escravizadas por esse sistema babilônico. Pessoas são escravas e fala de corpos e almas de seres humanos. E eu já conheci tantas pessoas, irmãos, que podem não ser escravas nos seus corpos, como era no passado, mas são escravas em suas almas. Se elas não se dedicarem, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, vai estudar à noite, abandona a família, abandona tudo. Não estou falando que é pecado você estudar, entenda bem, mas a pessoa se dedica a isso numa medida por vaidade, por orgulho, para ostentar, porque quer ter mais dinheiro, porque quer ter mais poder, quer ter mais presença na sociedade, por orgulho, por vaidade, e você vê que a sua alma está cativa da vaidade, do orgulho, da soberba desse mundo. Então a Babilônia tinha todos esses itens, e tem homens e mulheres cujos corpos e almas são escravas desse sistema, irmãos. Misericórdia.
E aí o que acontece depois disso? Versículo 14. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça, lembra que eu li a fumaça lá de Sodoma e Gomorra? A fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Isso não quer dizer que a destruição vai durar 1 hora 60 minutos, mas é uma figura para mostrar que rapidamente todo esse sistema do mundo vai ser destruído, irmãos. Recentemente estive no cemitério do Caju, assim como no cemitério São João Batista em Botafogo, você vê muito isso, muitas lápides e sepulcros de pessoas, de personalidades da sociedade, cantores, artistas, políticos, homens poderosos. E aí você vai passando ali e você vê, às vezes, o nome de um artista que você já ouviu falar, né? A gente, às vezes, nem sabe que a pessoa morreu, descobre que morreu quando você passa ali no cemitério. E, às vezes, você lembra que fulano tinha tanta glória na televisão, que se vestia de forma tão suntuosa, usava as roupas mais, né, demonstrando toda a sua vaidade, tinha poder econômico, tinha poder político, porque se relacionava com os poderosos da sociedade, tinha tudo isso, e agora você passa ali no cemitério e você vê a sua tumba, e você vê que tem algumas flores, algumas homenagens, uma placa já meio caída assim, aos pedaços, e ali dentro um corpo que você sabe que já está em decomposição, alguns já até não tem quase nada. A vaidade, o orgulho, a soberba desse mundo serão destruídos. E o que Deus fala para nós, é o que vimos lá no capítulo 4, saiam dessa Babilônia, saia desse sistema vaidoso, saia desse sistema soberbo, saia desse sistema que quer mostrar para os outros as coisas, você não tem que provar nada para ninguém, você tem que testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, só isso. Saia disso enquanto é tempo, pois vai chegar uma hora que não vai dar tempo mais, e aí será tarde demais. Mas em meio a tudo isso, esse capítulo denso, pesado, há uma nota de celebração. Versículo 20 que eu botei, ó. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Isso aqui mostra o quê? Esse sistema vai perseguir a igreja. Se você for um crente fiel, você vai sofrer perseguição desse sistema. Você vai sofrer perseguição dos adúlteros, vai sofrer perseguição dos promíscuos, dos vaidosos, dos orgulhosos, dos soberbos. Em algum momento você vai ser oprimido, vai ser perseguido por eles. Mas em que local do estádio, digamos assim, para fazer o paralelo com o futebol, você quer estar nesse grande dia? Entre o que vimos antes, aqueles que estarão lamentando por não poder fazer negócio com tudo isso, ou entre aqueles que estarão celebrando, porque Deus executará juízo e nós estaremos sempre na presença do Senhor. Só tem 2 lugares nesse estádio. Ou você vai lamentar e vai ver a destruição vindo sobre a Babilônia e sobre você, ou você vai celebrar e louvar a Deus porque estaremos para sempre com Ele. Onde você estará? E aí, por fim, o 6º e último ponto, a destruição. A destruição da antiga Babilônia. O profeta Jeremias já tinha profetizado acerca da destruição da Babilônia dos seus tempos, mas que também se aplica a essa Babilônia final. Diz assim Jeremias 51, 64, assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela. E olha o que diz aqui, ó, seu povo cairá. Todo cidadão de Babilônia vai cair junto com ela, irmãos. Abra os seus olhos, se você for cidadão de Babilônia, você vai ser destruído, você vai cair junto com ela, porque o seu povo cairá. E aí volte lá, Apocalipse 18, essa última parte, a partir do versículo 21. E aí, mais uma vez, como eu tenho falado isso muitas vezes, nessa que já é a 27ª pregação sobre Apocalipse e sobre escatologia de forma em geral. Preguei sobre outros textos também. O livro de Apocalipse precisa ser lido à luz do Antigo Testamento. Essa profecia de Jeremias tem tudo a ver com o que vamos ler agora no versículo 21 de Apocalipse 18. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse,
com igual violência, será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Ali está falando, a Babilônia vai afundar para nunca mais se erguer. Versículo 22, nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta, nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão, nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho, nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva, seus mercadores eram os grandes do mundo, todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Só que um dia, nunca mais, nada disso será encontrado. Há uma Babilônia querendo seduzir seu coração, irmão. Há uma Babilônia querendo seduzir sua mente, minha irmã. Querendo que você se encante com as músicas. Eu sou músico, boa música é maravilhoso, mas é uma música que quer seduzir você para te afastar de Deus. Há tanta música imoral em nossos dias, eu fico indignado de ouvir crente ouvindo algumas músicas que ofendem a santidade de Deus. Não pode, irmão. A gente conversava sobre o meu passado, né, ter tocado pagode. O que tem música de pagode falando que o cara se apaixonou pela mulher do outro, que a mulher está querendo sair com o homem do outro. Como é que um crente vai ouvir isso, vai achar isso normal? Não pode, irmão. Isso é Babilônia. E não vem falar que disso aí eu conheci muito bem. É Babilônia, meu irmão. Larga essa Babilônia, esse som desses flautistas, desses pagodeiros lá, uma hora vai ter só o pagode para a glória de Deus. Esse pagode eu creio que vai ter sim, porque toda a música é para a glória de Deus, não é só o rock, tudo é para a glória de Deus, toda a cultura vai exaltar a Deus um dia. Mas há músicas malditas que crente não tem nada a ver, só estou me entretendo. Filmes, séries imorais, com imoralidade sexual, com violência extrema, abra os seus olhos, cuidado, irmãos. Porque um dia tudo isso vai cessar. E aqueles que hoje matam o povo de Deus, sacrificam o povo de Deus, século XX, século passado, foi o século, em toda a história da igreja, que mais cristãos foram mortos por causa da sua fé. E a gente está às vezes brincando de igreja, irmão. Muitas pessoas têm sido mortas por serem cristãos, mas um dia virá a retribuição sobre a grande meretriz. 6 pontos, irmãos. O anúncio da queda da Babilônia, o alerta para o seu povo, saiam dela. É só uma observação, aqui não é sair do mundo não, que a gente não tem como sair do mundo. Jesus memorou, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Mas é você sair dessa mentalidade e não deixar teu coração ser embriagado com esse sistema soberbo, imoral, lascivo, vaidoso, que domina esse mundo. Saiam dela, a retribuição ela vai ser destruída. Ela que se achava poderosa, que nada ia acontecer com ela. A lamentação dos povos da terra, que não vão poder mais negociar seus itens de ostentação, de vaidade. A celebração do povo de Deus e a destruição da grande Babilônia. E eu repetir aqui o texto que nós lemos em Gênesis 19, de Sodoma e Gomorra. Irmãos, olha que, pensa nisso. Ló foi falar com seus genros, nós lemos que iam casar-se com suas filhas e disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Você acha que eu estou brincando aqui, como o genro de Ló achou que ele estava brincando? Então se entregue à sua vaidade, se entregue ao seu orgulho, se entregue à sua imoralidade, viva. Mas um dia você vai descobrir que a gente não estava brincando. Agora, em nome de Jesus, faça um apelo, volte-se para Deus, saia dessa grande Babilônia, que a destruição vai vir, irmãos. Como a destruição veio sobre Sodoma e Gomorra, virá a destruição sobre esse sistema. E aqueles que quiserem descobrir que não era brincadeira, quando vier a destruição vai ser tarde demais. Eu imagino os genros de Ló, talvez lá em Sodoma, quando começaram a cair aquelas pedras gigantes e começou a pegar fogo em tudo, talvez eles tenham pensado, Ló estava certo, eu vou atrás dele. Mas Ló já estava distante. E eles foram mortos e destruídos junto com a cidade. Onde você vai estar, irmãos? De que lado do estádio você está? Talvez hoje você lamente, talvez hoje você passe por lutas e tribulações, enquanto os ímpios celebram. Mas um dia, os verdadeiros cristãos, adoradores do Cordeiro, celebrarão a vitória do Senhor. E os ímpios lamentarão por toda a eternidade. Isso só foi possível a nós, irmãos, porque o preço foi pago, porque Cristo derramou o seu sangue, porque como cantamos aqui é tudo pela graça, irmãos, que os irmãos vão servir a ser, que já vêm aqui à frente,
É tudo pela graça, irmãos. Porque eu e você estávamos destinados à mesma sorte que os ímpios desse mundo, a destruição, a condenação, mas Deus foi até nós e nos alcançou, Deus nos salvou, Deus nos resgatou, e isso teve um preço muito alto, o sangue do Filho de Deus, que morreu sem pecado naquela cruz. Irmãos, isso não é brincadeira, irmãos. Não falo isso porque me acho melhor do que ninguém, pelo contrário, eu sei que sou pecador, falho, miserável, mas eu sei que o Senhor me amou e está me chamando para sair desse sistema maldito e viver para a glória de Deus. Qual é a sua resposta? Você quer estar hoje entre os que lamentam, talvez tenham que lamentar, mas que um dia celebrarão? Ou você quer estar entre os que celebram hoje a vaidade, o orgulho, a prostituição, os prazeres, mas um dia lamentarão para toda a eternidade? Feche seus olhos, faça a sua oração.